estamos de volta para o nosso próximo capítulo. Frei Rinaldo Stecanella participa conosco. Nosso momento de catequese, curso bíblico, e a gente dá sequência aí. E eu quero agradecer, viu, Frei, a presença, muitas pessoas elogiando. Por, de fato, agora nós vamos aprender mais sobre a Bíblia, né? Muitos foi incentivo em casa, teu, né? viu? Incentivo teu. Foi até, inclusive, um tema que sugerido por Frei Rinaldo. Então, que bom que vocês, de fato, estão aprendendo de uma maneira extremamente didática, né, turminha? Então, vamos continuar nosso aprendizado. 10 filhos, 12 filhos, 10, 2, 12, as 12 tribos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Os 10 filhos de Lia, etc., né, eles tinham ciúme de José. Porque José, até então não tinha nascido Benjamim ainda, José era o filho da esposa amada, Raquel. Tá. Né? Então, esses aqui, eles tinham ciúme de José. Uma certa ocasião, isso é muito importante, uma certa ocasião os 10 estavam no campo trabalhando, pastoreando seus rebanhos, enfim, e Jacó mandou José para trabalhar. Até então não tinha Benjamim. Jacó mandou José para trabalhar. Meu filho, vai lá ajudar os seus irmãos. Quando os 10 viram, olha lá vem o queridinho do papai, lá vem o queridinho... Ou seja, os conflitos entre os irmãos. Cuidado, você que é pai, cuidado, isso é muito importante. Essa história mostra... os pais, a gente sabe que amam seus filhos por igual, a gente sabe, o carinho, enfim, mas às vezes os filhos não percebem esse igual, acha que o pai está amando mais aquele, menos aquele, cuidado para administrar bem esse amor, para não deixar criar conflitos entre os irmãos, o pai ama mais aquele lá. Foi o que aconteceu exatamente com isso. Eles tinham a sensação de que Jacó gostava mais de José porque era o filho da esposa amada. E um dia, José foi trabalhar com eles, lá vem o queridinho do papai. O que eles pensaram? Vão matá-lo? Vão matar. Pensou em matar? Vão matar. Aí os mais velhinhos, né, os irmãos, não, matar não. Vamos, sei lá, né, enterrar vivo, alguma coisa, que seria a mesma coisa. Aí, de repente, veio uma caravana, vinha muitas caravanas que transitavam para aquela região, iam para o Egito. Aí um deles teve uma ideia assim, em lugar de matar, vamos vender como escravo para o Egito, né? Porque Egito era a terra da escravidão, vamos vender para o escravo. Opa, gostaram da ideia. Aí, mas o que a gente vai dizer para o nosso pai, que está velhinho, Jacó, né? Ah, já sei, vamos matar um animal aqui por perto, a gente pega a roupa de José e a gente molha no sangue desse animal e vai falar para o pai que de repente uma fera atacou José e a gente não pôde salvar. Gostaram da ideia, venderam José para o Egito, e foi lá como escravo, e aí pegaram esse animal, mataram esse animal, pegaram a roupa de José, molharam nesse sangue do animal, e foram lá com a cara de pau, falar com o Jacó, com o pai, aqui a gente tem uma coisa para te contar, pai, e o pai aflito, vendo aquela cena toda, o que foi, meu filho, né, pai, a gente bem que tentou, mas na hora que a gente chegou perto já era tarde demais, a fera já tinha estraçalhado quem, meus filhos? José, pai. José foi estraçalhado por uma fera, olha aqui a roupa dele, pai, só conseguimos salvar isso. Imagina, né? Era o filho da esposa amada, né? O filho querido. Imagina, o pai recebeu essa notícia de que os irmãos tramaram isso e levaram para José, para ele, uma grande mentira de que José havia sido morto, estraçalhado por uma grande fera, enfim. Então, criou-se essa estrutura. Eu vou passar aqui, Tati, posso passar aqui? Claro. Né? Então, aqui, ó. O período patriarcal, patriarca significa primeiros pais, né, os primeiros pais, vai de 1800 a 1250. Eu vou continuar com essa história, está aqui. De Abraão, Isaac e Jacó, onde que se deu a história? Em Canaã. Depois começa a mudar a cena, justamente com José, Egito. Então, o que acontece? José foi vendido como escravo para o Egito. É interessante a história de José, que só para você que está em casa entender. José foi vendido para o Egito. Ele foi trabalhar numa casa de um militar chamado Potifar. José era um jovem, certamente bem bonito, um jovem assim, com um físico, né? Ou seja, com saúde, um jovem saudável. Foi trabalhar lá, só que a casa desse Potifar, a senhora, a esposa, né, ficava muito tempo só. E esse Potifar era militar, ficava praticamente o dia inteiro fora. E aí o que acontece? José foi trabalhar como escravo nessa casa, como um servente, um peão dessa família aí, enfim, como escravo. E aí a mulher desse Potifar começou a assediá-lo, esse é o termo, assediá-lo. E José
com muito respeito, não, minha senhora, não, né? Ou seja, não, a senhora é casada, etc, 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 né? E aí ela tentou e não conseguiu com o José. E um dia o marido chega, o tal de Potifar chega em casa e vê a mulher chorando. Né? O que foi? Ai, não vou te contar. O que foi? Ai, não vou te contar. Conta, minha mãe. É esse José. O que tem esse José? Ele me assediou. Ela reverteu a situação, ela virou a situação. O que ele te assediou? Eu estava aqui, ele tentou me agarrar, etc, etc, etc. O Potifar, claro, defendendo a família, mandou José para o calabouço. Ficou preso para não matá-lo, mandou para o calabouço. Só que José, ele tinha um sonho muito especial, ele tinha um dom muito especial. Ele interpretava sonhos. José, dos dons que ele tinha, interpretava sonhos. E um dia, lá os que estavam presos, copeiro, padeiro, enfim, estavam presos também, ele interpretou sonhos, mas isso é de menos. Um dia, o grande faraó do Egito sonhou, teve um sonho. Que sonho foi esse? Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Mas ele não sabia, ele chamou os magos, videntes, etc., mãe de nada a vida, ele tinha um monte de gente lá na época para tentar interpretar o sonho dele. Mas ninguém conseguiu interpretar o sonho do faraó, o gigante faraó, o dono do Egito, enfim, o chamado Deus na época lá, né? E aí disseram para o faraó, olha, existe lá preso um hebreu que dizem que tem um sonho interessante, um dom interessante de interpretar sonhos, né? Ah, é? Traz esse rapaz aqui. E José foi apresentado diante do faraó. E aí, pois não, meu senhor, moço, eu fiquei sabendo que você tem o dom de interpretar sonhos. Eu tive um sonho. O senhor podia contar para mim? Né? Aí ele contou, ó, eu sonhei com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Eu não sei o que é. O que significa? Meu senhor, ele disse, olha, 7 vacas gordas são 7 anos de fartura que vai ter o Egito. 7 anos de fartura, de colheitas, de abundância. 7 vacas magras vão ser 7 anos seguidos de miséria, de pobreza, de escassez. Acho que um pouco o Brasil, talvez, mas de miséria, de escassez ali. Então, aí José assim, senhor, eu posso dar uma ideia para o senhor? Claro, rapaz, pode dar uma ideia para mim. Né? O faraó, eu gostei do teu sonho, né? Da tua interpretação. Então, José falou para o faraó, senhor, eu posso dar uma sugestão? Quando chegar os 7 anos de vacas gordas, tudo que o senhor plantar, a abundância, estoca. Coloca nos silos, nos paióis, enfim armazena todo tipo de grãos e cereais, para que quando chegar o tempo das 7 vacas magras, escassez, o senhor tenha suficientemente grãos e cereais, enfim, comida para sobreviver nesses 7 anos, enfim. Aí, Faraó, isso para terminar, Faraó gostou tanto da ideia, mas gostou tanto da ideia, que nomeou José, olha, de escravo, preso, calabouço, nomeou José como administrador geral do Egito, né? De tamanha assim a alegria que ficou o faraó diante dessa interpretação. Nomeou José como administrador geral do Egito. Veio o tempo das vacas magras, e essa não só no Egito, mas vai aferir também, vai ferir lá na Canaã, onde mora Jacó. E aí a gente vai ver nas cenas do próximo capítulo o que vai acontecer nessa história entre José e os seus irmãos, esse encontro. Será que José vai castigar, não vai castigar? Não perca então daqui 15 dias as cenas do próximo capítulo, a história de José. Muito obrigada, Frei, mais uma vez pela participação. Espero que você de casa aí tenha gostado também dessa aula de hoje, do nosso curso bíblico. Nos vemos em 15 dias. E as pessoas que têm perguntas, vão fazendo, que a gente depois aí... A gente até separou algumas, turminha. Vamos guardar todas e a gente vai esclarecendo ao vivo durante aqui as nossas explicações. Muitas chegaram, inclusive, e as respostas já foram dadas conforme a explicação do Frei. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa na Bíblia que você quer saber, quer se aprofundar, participe pelas redes sociais ou liga, deixa lá seu recadinho com as meninas do call center, a gente encaminha aqui para o Frei Rinaldo e a gente vai esclarecendo. Daqui um pouquinho, Santo Terço e Vida e Saúde. Até lá. Bom programa mais tarde. Intervalo e na sequência a gente volta com mais uma dica de arte. Arte em biscuit com Eléa Conte. Fiquem conosco.